Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura intuitiva geral para o signo de Libra. Pega daqui aquilo que fizer sentido para ti, o que não fizer sentido deixa de lado, vai servir em um outro momento, vai servir para uma outra pessoa, enfim. Assista os outros signos fortes do teu mapa, porque as mensagens elas podem ser complementares, né? Não tiver nada aqui para ti, pode ser que tenha em um dos outros signos. Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Libra, tá bom? Não esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, isso ajuda muito esse trabalho aqui a crescer, continuar crescendo e a mensagem a chegar a mais pessoas que precisem ouvi-la, certo? Então tá bem. Gratidão a todo mundo que tem ido lá no meu outro canal, que tem se inscrito, comentado. Gratidão, viu? A todo mundo de coração. E para quem não foi ainda, para quem não conhece ainda, na descrição desse vídeo tá o link do outro canal. Tá bom? Também na descrição do vídeo tem o WhatsApp para contato, para quem precisar de leitura particular, chama ali e a gente conversa. Vamos lá agora sim. Energias para Libra. Rei de Copas. Opa. O louco. Temos um novo momento aí, né? Emocional para alguém. Por falar em emocional, afetivo, que é o que tem lá no outro canal, né? Acho que falei, não sei se falei, mas lá a princípio são leituras gerais, né? Para o campo emocional, afetivo. Eu tô sentindo aqui que esse Rei de Copas, ele não tá assim tão tranquilo, né? Ele não tá assim tão certo dos movimentos que ele vai fazer, nem tão certo do caminho que ele vai escolher, mas é como se todo esse emocional, toda essa turbulência emocional aqui, ela tivesse meio que tipo, não sei se dominando, impulsionando ou guiando aqui, né? Fazendo com que ele tome decisões. Estranho. Mais um pouquinho, por favor. 3 de pentáculos. Oito de pentáculos. Isso aqui é assim, ó. É alguém que está fazendo um esforço enorme para conseguir dar um passo aqui. Sair de uma turbulência de sentimentos que não consegue, por exemplo, eu não sei, tipo, talvez alguém que tentou dominar aqui os sentimentos, talvez alguém aqui que eu tô sentindo esse Rei de Copas como alguém que tinha muitas coisas a trabalhar em si, né? Como alguém que tinha muitas coisas aqui a compreender e a entender sobre o amor, sobre os sentimentos, sobre os seus próprios sentimentos. Porque é como se aqui esses sentimentos estivessem levando essa pessoa a dar um passo meio desajeitado, assim, né? Esse louco aqui, ele tá aqui nesse abismo. Então eu vou dar esse passo aqui, mas tipo assim, empurrado por essas emoções, por esses sentimentos aqui, muito sem, né, sem conseguir controlar mesmo, porque ele não tá aqui numa postura de alguém que tá no controle de absolutamente nada, né? Inclusive essas ondas aqui, essa água aqui, esse mar turbulento, né? Olha a altura da onda lá, ó. Mas quase mais alta do que a cadeira dele, então quer dizer, aqui é alguém que está sendo realmente, como assim, está sendo tomado pelas emoções, pelo sentimento. Então, esse passo que essa pessoa vai dar aqui é meio que num ato desesperador, assim. Eu não sei o que fazer com isso que eu sinto, eu preciso dar meu jeito. E é alguém que talvez esteja já tentando resolver isso há algum tempo, né? Porque é como se dar esse passo aqui, mesmo com esse sentimento, mesmo desse jeito, assim, mesmo desajeitado, eu tô vendo alguém que vem aos poucos, sabe? Não é uma pessoa que chega e fala do que sente, que chega já com alguma definição. Eu sinto medo, né? Uma resistência em lidar com as emoções, uma negação
Faz sentido? Faz, né? Porque a gente tem um rei de copas. Então, assim, pro feminino, talvez fosse uma questão mais fácil, né, de entender. Porque provavelmente, com esse tanto de emoção aqui, a pessoa já teria tentado encontrar respostas, tentado se conectar com a sua intuição, com seus sentimentos, e já teria dado esse passo aqui há bastante tempo, há mais tempo. Mas a gente não pode querer que o outro tome decisões como a gente tomaria, porque cada um tem o seu tempo de entender as coisas, cada um tem o seu tempo de fazer o seu jeito de fazer, né? E eu tô falando isso por quê? Porque tem uma lentidão aqui. Então, para alguém aí, pode ser que os movimentos dessa pessoa representem assim, nossa, mas né, o que essa pessoa tá fazendo afinal? Porque, tipo assim, não resolve nunca, não decide nunca. Mas eu tô vendo que aqui a gente vê um passo dado, mesmo com muito medo, mas que é um princípio de muitas coisas que precisarão ser alinhadas para frente, mas que já é um princípio de coisas aqui, um princípio de. Como é que eu vou dizer? De equilíbrio. Esse 8 de pentáculos aqui fala de trabalho, de dedicação. Então é alguém que está decidido, assim, que está tomando uma decisão, que está decidido a entender o que sente ou resolver isso. Clarifica essa energia. Que coisa. Ó, 4 de ouros. Aqui tem é uma pessoa que, tipo assim, é uma situação que, assim, tem eu ia dizer uma obsessão, mas vamos chamar de hiperfoco numa outra pessoa, numa situação, né? Mesmo que não seja assim, tipo, fechei as portas totalmente para um diálogo. É como se a outra pessoa acreditasse, pensasse ali. Isso aqui é muito cara de alguém que, ao se sentir rejeitado, se esconde, foge, não sabe lidar. É alguém que tem problema de rejeição. Que numa situação aqui, ao se deparar com alguma coisa, a pessoa se fecha e não consegue lidar e, tipo assim, as emoções tomaram conta aqui. Porque provavelmente não era o que essa pessoa pensava. Outras vezes já fiz isso, dessa vez não. Então aqui o que eu tô vendo? Alguém, mais uma, vamos entender um pouquinho mais. Ó, a temperança. O que quer dizer isso aqui? Que durante um período aqui, alguém ficou nessa postura de se esconder, de observar de longe uma situação, eu acredito que até com um pouco de desconfiança. É como alguém que desconfiou ali das atitudes da outra pessoa, desconfiou até do que sentia, talvez. Mas isso não lhe fez bem. Muito pelo contrário. É como se o sentimento e a confusão, talvez aqui emocional, ela tivesse até aumentado. Aí chega num ponto onde a pessoa não consegue mais lidar com isso dessa forma e precisa dar um salto aqui e recomeçar essa história, muito porque realmente entende que não consegue lidar com isso da mesma forma que lidaria antes ou que teria lidado antes. Eu tô sentindo essa energia de cura, de equilíbrio emocional, porque assim, mesmo que seja se jogar aqui e querer começar, isso aqui é alguém que vem a ter o encontro, que recomeça, que é uma coisa que recomeça. Mas assim, não é uma pessoa que ela não vem confusa. Não é que a pessoa é confusa com relação ao que sente. É uma pessoa que tem medo, que tem dificuldade de lidar com as suas emoções, com o emocional, que não, enfim, com traumas como todos nós. Eu tô sentindo uma energia de como se a espiritualidade estivesse preparando alguma coisa aqui, realmente preparando as coisas aqui. Ó, que caiu na mesa, 5 de espadas e a carta dos amantes. É como se a espiritualidade estivesse preparando mesmo alguma coisa, preparando essa pessoa, dando sinais, mostrando, assim, tipo, gritando ali para que a pessoa escute, para que a pessoa dê ouvidos àquilo que ela tá sentindo, porque realmente é uma conexão importante. É uma conexão importante, é um laço importante aqui. Com certeza, esse sentimento, isso que impulsiona essa pessoa, não é qualquer coisa, o tempo todo essa carta dos amantes aqui. Então tá, vamos adiante. Clarifica essa energia, que mais? 10 de espadas. Viver com isso esse tempo, assim, tentando entender racionalmente, talvez. Tentando... É muito alguém que tem sofrido bastante pelo que sente, tá?
É aquela coisa, aquela energia de se sentir humilhado com aquilo que sente porque não sabe o que fazer com aquilo. Rei de espadas, exatamente. Aqui a gente tem uma pessoa que vem tentando racionalizar um sentimento. Esse rei de espadas é uma pessoa bastante fria, né? É uma personalidade bastante fria, que ignora o que sente, tipo assim, que lida com as coisas, tenta pelo menos, né, lidar com as situações de uma forma bastante racional. Só que assim, independente da forma como tu tenha pensado ou tentado agir aqui, não foi uma coisa, não teve um sucesso, digamos assim. Não teve sucesso. E até nesse mesmo racional aqui, que mensagem difícil. Até nesse mesmo racional aqui desse rei de espadas, é possível entender que contra esse sentimento aqui não se consegue lutar. Não se pode impedir, né? Não há o que fazer. Então é como se fosse algo que vem em ondas. Vem aquele sentimento ali, lidou com aquela situação e aí tipo assim, bom, agora as coisas estão mais calmas, acho que vou conseguir deixar pra lá. Mas não deixa. E eu não tô vendo aqui que é aquele sentimento de obsessão, de, como é que fala? Limerência, né? Que tá ali obcecado pela outra pessoa. Não tô vendo que é isso, não. Não tem nada disso. 4 de copas. É isso. Quando tu tenta controlar aqui as situações, quando tu tenta seguir adiante, talvez alguém que já tentou seguir adiante, já tentou encontrar felicidade, alegria, significar de outra forma. Não é uma pessoa que tá ali obcecada numa situação sem tentar sair fora daquilo. Não. É alguém que tem tentado. É alguém que, inclusive, pode estar cheio de coisas para fazer, mas cheio de trabalho, com muitas atividades, ou fazendo, tentando fazer, começar muitas coisas, mas parece que isso é uma coisa que persiste. Persiste ali, né? Então, aqui, eu vejo nos próximos dias como se tu tivesse, como se tu fosse sentir um alívio. Pode ser que essa energia, uma pessoa seja, pode ser que seja. Pode ser que estejamos falando de duas pessoas diferentes, um rei de copas e um rei de espadas, duas personalidades, duas energias, onde uma delas está nessa energia rei de copas, com sentimentos à flor da pele aqui, sem conseguir lidar com isso, e muito dando esse passo no escuro. Bom, eu vou ir atrás dessa situação para ver o que eu posso resolver agora, porque já vi que negar isso não é uma opção. E a outra pessoa tá aqui, rei de espadas. Então, assim, talvez tenha passado por uma situação de muita dificuldade, onde esperou por muito tempo por essa outra pessoa, tentou entender as atitudes, tentou entender o que havia acontecido ali, mas que está finalizando isso. Então está aqui já numa postura mais fortalecida, mais racional, mais prestes a começar outro momento na sua vida. Talvez prestes a recomeçar a vida, recomeçar um novo ciclo. Mas é claro que o campo emocional aqui ainda é uma questão. Por mais que a pessoa tenha seguido em frente. Então a gente vê dois momentos, duas pessoas. Eu sinto que para as duas pessoas essa atitude vai ser benéfica, feliz, alegre, vai equilibrar as coisas. Mas eu sinto uma certa dificuldade entre uma delas, talvez, de aceitar isso aqui, porque talvez esperou por muito tempo, né? Clarifica essa energia. Pode ser algo que a pessoa quis muito, mas também esperou talvez por muito tempo. Bom, outra coisa que eu tô sentindo aqui é que... mais uma. Outra coisa que eu tô sentindo aqui, tá? Primeiro essa questão da resistência, como eu disse. Que é muito alguém que luta contra as suas próprias dores, as suas próprias crenças, as suas próprias situações, as suas próprias coisas aqui. Então, tipo assim, não é a outra pessoa, é a própria pessoa. Eu tô sentindo aqui que mesmo, né, diante de todo esse... Como é que eu vou te falar? O racional aqui, ele tá beneficiando essa situação. Porque quando essa pessoa, se for tu, se for outra pessoa, racionalizar isso aqui, vai entender que não se trata de uma coisa comum. E eu tô sentindo que é isso que a espiritualidade tá fazendo. Se a gente fala de uma pessoa muito racional, tem muita essa energia de racionalizar tudo, muita essa inteligência, muita essa coisa de preciso entender de uma forma prática o que está acontecendo, né? Não é uma obsessão, bom, eu descartei isso. Então não é uma, sabe assim, não é um processo, entende isso? É como se esse racional aqui, nesse sentido, fosse ser benéfico para essa pessoa. Precisa ter isso, precisa que a pessoa chegue nessa conclusão de que, bom, já descartei todas as possibilidades de não estar bem, então quer dizer, o sentimento ele é real, entendeu?
Isso aqui é um processo onde um divino masculino está passando por está reconhecendo algo que sente. É um despertar aqui. Ó, o Hierofante e o 3 de copas. Tá vendo? Já tá pronto aqui. Já existe aqui. Esse Hierofante tá me falando do caminho que é possível ser seguido, ser vivido agora, porque já fez todas as contestações do certo e do errado, de todas as possibilidades internas, e já consegue entender que, bom, já descartei todas as minhas possibilidades, então eu consigo agora entender que só há uma possibilidade. Me entregar aqui para minha intuição e para aquilo que eu sinto. E é isso. A gente está falando aqui de um processo de despertar de alguém com essa energia masculina bastante forte. Porque não é homem, não é gênero, tá? Porque sim, aqui tem uma situação onde a pessoa racionaliza, onde a pessoa tenta resistir, mas é um momento de cura. E essa cura, ela só pode vir através do espiritual. Essa cura, ela só pode vir quando esta pessoa, ela se entrega e aceita que é através da intuição e do seu sentir que ela vai conseguir lidar com isso. É real, é uma confirmação. Certo? Vou tirar uma cartinha do quê? Desse aqui. Se eu conseguir abrir. Opa. Vamos ver o que vem. O que vem para Libra nos próximos dias? O que vem para Libra nos próximos 7 dias, por favor, nessa situação aqui? O que vem para Libra nos próximos 7 dias? Vem esse Rei de Copas aí na tua direção. Mas é muito uma situação que, assim, é uma coisa que eu não disse ali, que eu enxerguei agora, que é uma situação que ela foi trabalhada dentro dessa pessoa. Então, não é alguém leviano, eu diria. Não é alguém que não é alguém, assim, que fogo de palha, que vem e que não sabe o que quer, o que não sabe o que tá fazendo. Não, é uma pessoa que pode ter demorado muitos meses, até sem comunicação, mas que vem aqui sabendo o que quer. Caiu aqui o As de Ouros. Sabendo o que quer. Estudou muito bem a outra pessoa aqui também. O que vem aqui nos próximos 7 dias? Estudou muito bem a outra pessoa. Ai. Rainha de Ouros. Nove de Paus. Ah, não, caíram uma, quero uma só. Caíram muitas. Caiu todo o baralho, que isso? Mais uma, por favor. Mais uma. Aqui o enforcado. E o 8 de ouros. Olha que bonitinha essa carta. Tá. É como se aqui... 6 de copas. Eu tô sentindo que aqui é como se tu fosse ficar diante de uma situação assim, tipo assim... Tem alguma coisa na tua vida que talvez tu tá aqui adiando de resolver, uma resolução que talvez tu estejas adiando. E é como se na próxima semana, nos próximos dias, fosse ficar muito forte esse algo assim, precisa ser resolvido. Não pode mais adiar essa resolução de algo. E aqui a tua energia é de resolver realmente. A Rainha de Ouros, ela tem essa energia de resolução de coisas, né? Então, tipo assim, é uma pessoa que ela tem um objetivo e ela realiza.
ela não deixa pra depois. Não tem como deixar pra depois. É como se fosse uma condição. Pra eu ter alguma coisa, pra eu fazer alguma coisa, eu preciso resolver algo. Isso aqui é o seguinte, ó. Pra alguns que ainda estão num relacionamento, assim, alguma coisa que está assim, ah, já acabou, mas aí não acabou. Eles estão falando que tu vai ter que lidar com isso nos próximos dias, tá? É como se vai ser necessário lidar com isso nos próximos dias, até porque tem alguma, tipo assim, é como se isso aqui fosse também o bloqueio dessa outra situação. Mesmo que não tem nada a ver, mas tipo assim, tem. Ou se não é tu, é a outra pessoa, tá? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus. E a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.